Olá, mulheres, me perdoem o horário. Hoje eu tive que sair de manhã e não deu tempo. Cheguei, já fui arrumar almoço. Vocês me perdoem, tá? Me perdoem mesmo. O que eu queria conversar com vocês tem tudo a ver com o devocional da Bia de ontem. Eu achei incrível a maneira que o Senhor confirmou essa palavra pra mim. Que quando o Senhor colocou ela no meu coração, eu sabia exatamente que era pro grupo. Mas eu não sabia como, né, pôr tudo isso aqui, né, explicadinho. Mas através do devocional da Bia, muitas coisas foram esclarecidas, né, na minha cabeça. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, me veio Hebreus 11, né, sobre os heróis da fé. Então, vamos fazer uma oração pra gente começar, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui e aprender mais da tua palavra, mais do teu caráter, mais de quem tu és. E obrigado, Senhor, por nos mostrar o caminho. O Senhor não nos deixa, Senhor, distraídas, o Senhor não nos deixa no engano, o Senhor sempre revela a tua verdade, a tua vontade. Então, obrigada, Senhor, porque nós somos privilegiadas de estar sendo guiadas e direcionadas pelo Teu Espírito, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Então, vamos lá. Eu não vou ler Hebreus 11, porque é um texto comprido, fala bastante coisa, mas eu vou dar uma pincelada no que eu quero falar com vocês, né? O que aconteceu. O Senhor tem, à medida que eu estou tendo um relacionamento com o Senhor, Ele tem me dado direções, gente, muito claras. É absurdo a maneira que eu estou ouvindo a voz de Deus. E um pouco é assustador, né? Porque é novo, tudo novo para mim. E as coisas que o Senhor nos pede é exatamente, né, o devocional da Bia. É na contramão do que o mundo faz, né? Uma pessoa que é linear, né? É, ele faz isso para ter isso. Com o Senhor não tem nada disso. Você tem que ouvir a voz dele. Você tem que fazer o que ele manda e ponto. É a gente na contramão do mundo, né? As pessoas estão fazendo isso aqui e o Senhor manda você fazer isso aqui. E se a gente não se apegar, não ser obediente, não estar atenta, a gente se perde mesmo, porque somos muito influenciáveis. Nós somos muito influenciáveis. Então, se a gente fica perto de uma pessoa, a gente começa a pegar o sotaque dela, a gente começa a pegar as mesmas brincadeiras, a gente começa a pegar os mesmos ideais, né? Somos influenciáveis. E com o Senhor, a gente não pode ter isso. Não pode. A gente entra meio que dentro de uma bolha mesmo. Por isso que muitos cristãos são taxados como fanáticos, é uma coisa assim, né? Porque a gente começa a viver naquele mundo ali que é só você e Deus. É estranho, né? Soa meio estranho, meio errado, mas só quem está vivendo, passando por essa experiência vai me entender, vai entender o que eu estou falando. E por que eu quero, né, eu quero ler esse versículo aqui, os heróis da fé. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiz muitas anotações aqui. E uma coisa que eles tinham em comum é o que? A fé, né? A fé inabalável deles. Eles eram amigos de Deus, eles foram muito direcionados pelo Senhor, e isso, né, computou ali, acho que essa é a palavra, como fé, né? Eles fizeram, eles acreditaram, eles creram independente da situação. Mas outra coisa que, quando esse texto me veio na mente, me chamou a atenção. O que acontece? Cada pessoa passava por uma situação diferente. Quem nós temos aqui? Caim e Abel. Nós temos aqui Enoque, Abraão, Noé, Moisés, Raabe. Temos várias pessoas que foram citados aqui. Gente, cada pessoa tinha uma vida, um contexto, uma dificuldade.
O que acontece aqui com Enoque, gente? O cara foi arrebatado. O Senhor não esperou ele morrer, o Senhor arrebatou ele. Então, se Enoque olhasse e falasse, não, Senhor, mas todo mundo passou pela morte, eu tenho que passar também, né? Quem mais aqui? Noé. Gente, Deus mandou, ele construiu uma arca, um barco gigantesco para caber um monte de animais lá. E se ele olhasse para o lado e falasse, nossa, mas ninguém nunca construiu uma arca, o que eu tô fazendo? Sabe? Se a gente tentar seguir o padrão do mundo, nós não viveremos as coisas que o Senhor tem para nossa vida. Aqui, Raabe, gente, ela era uma prostituta e a ordem, né, era para que todos o povo dela ali fosse morto, mas só ela que não foi. Então, Deus foi claro, né? Não deu uma ordem? Ó, aquele povo vai ser morto. Mas chegou ali na hora, os espias, né? Ela ajudou os espias e ela foi salva. Ela foi salva. Então, eles fogem completamente do natural ali, né? Eles fogem das regras, né? Igual o devocional da Bia falou, chega de regras. Com o Senhor não tem isso. Cada pessoa tem uma coisa para viver com o Senhor. O Senhor me pediu uma coisa esse ano, algumas coisas, né? Ele tem pedido, cada área que ele está tratando, ele tem me pedido coisas. E se eu for olhar para fora, se eu só olhar para o lado, gente, pronto, acabou. Se eu olhar para o lado, eu desobedeço. Se eu, se eu não tenho como olhar para o lado, eu não tenho como me movimentar sem olhar para o Senhor, porque é completamente fora do padrão, sabe? Então, é isso que eu queria deixar para vocês aqui no meu devocional de hoje, que tem tudo a ver com o devocional da Bia, que é essa palavra, né? Nós estamos numa maturidade maior, né? Nós estamos entrando em níveis mais profundos, e à medida que nós vamos obedecendo às ordens do Senhor, nós vamos indo cada vez mais, né? Em níveis mais profundos. Mas as ordens do Senhor, o que Ele nos pede, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que depender somente do Senhor, porque se a gente se agarrar em homens, é olhar para o lado. Se a gente se agarrar no marido, é olhar para o lado. Se a gente se agarrar nos filhos, é olhar para o lado. Se a gente buscar conselhos em outros lugares, é olhar para o lado. Então, nós temos que olhar somente para Cristo, porque a ordem, né? Quem sabe do que vai acontecer amanhã ou não é Ele. Então, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor e ouvir somente a voz dele. Somente a voz dele. O Senhor me deu uma ordem esse ano, né? Porque era para eu voltar a vender bolo. Mas não é sobre a venda de bolo, não é para ajudar aqui em casa, não é nada disso. É o que ele está tratando aqui dentro de mim. Né? Quantas vezes eu falei, Senhor, será que eu nunca vou fazer nada na minha vida? Será que eu nunca vou fazer? E o Senhor mandou eu fazer, mas não é pelo dinheiro, não é para ajudar o Ivan com alguma falta que a gente tiver. Eu estou ajudando, né? Tá sendo uma bênção, tá sendo melhor do que eu imaginei. Mas não é sobre isso, é sobre o que o Senhor tá tratando aqui dentro de mim, é sobre disciplina, é sobre eu reconhecer a minha capacidade. Ele tem mostrado tantas coisas lindas, mas se eu olhar pro lado, eu vou com Deus. Vou com Deus não, né? Ele vai e eu fico. Então eu não posso olhar para o lado. Eu não posso ouvir a voz de ninguém, eu não posso buscar conselho de ninguém. Agora não. Vai ter tempo que o Senhor vai preparar uma pessoa para a gente se aconselhar, né? Quantas vezes eu já precisei de conselho de pessoas e é muito bom. Mas tem hora, tem situações que é só você e Deus. Se agarrar em pessoas, se agarrar em igrejas, né? Deus está nos mostrando isso, que se agarrar em coisas não é o suficiente, não vai nos tirar do lugar. Muito pelo contrário, pode nos fazer afundar. Então, mulheres, a palavra para nós hoje é isso. Olhe somente para o Senhor e obedeça aquilo que Ele mandou. Quantas impressões, né, nós temos. Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Ah, não, mas, né, o Senhor entende. Não, é a voz do Senhor, é para a gente obedecer. Só que a gente não
não obedece, né? A gente fica, ai, será? Amanhã, isso. E o fulano não tá passando por isso, mas o fulano não passou por isso, né? Por que que eu tenho que passar e o fulano não? Mas, nossa, a Dani falou, né, sobre o marido dela, né, que ela olhava para outros homens e falava, nossa, sacerdote é isso. E o Senhor falou, não, para mim, sacerdote é aquilo que ele tá fazendo agora, né? Mas e se a Dani fosse buscar em outros lugares? Ela ia acabar com o casamento dela, né? Mas o Senhor direcionou ela, porque ela está atenta à voz do Senhor e ele está direcionando. Então, cada pessoa, cada ser humano, cada casamento, cada filho é uma coisa. Eu estava caindo, né, no pecado de admirar uma filha, né, e uma mãe, e eu estava buscando aquilo, mas o Senhor falou para mim, não é isso, a Júlia é uma coisa, você é outra, a Júlia é uma filha, você é uma mãe completamente diferentes, né, com bagagens diferentes, com uma estrutura diferente, então vai ser diferente, não vai ser igual. Então a gente não tem que desanimar da nossa situação, né, do que está acontecendo com a gente, dos nossos problemas, das nossas lutas, porque somos diferentes, né? Não vai ser igual para todas. Então a gente não pode se agarrar a um método, né? A gente não pode se agarrar a uma regra. Se eu fizer isso, então vai ser assim. Não, você não sabe o que Deus planejou lá na frente. Então nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. E a gente só vai conseguir ouvindo, né? Sendo íntimo de Deus e seguir o conselho desses heróis da fé aqui, né? Eles foram amigos de Deus, eles obedeceram, né? Esse é o modelo para seguirmos, né? É obedecer, porque eles foram obedientes. Então, é isso, mulheres, né? A palavra que o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que Deus está nos mostrando, né? Tem um tesouro aqui. Tem um tesouro que se a gente encontrar, nossa, vai ser maravilhoso, né? E nós já estamos né, a caminho, estamos encontrando. Então, é isso, mulheres, né? Que o Senhor possa falar grandemente, nos fortalecer nisso, né? Porque obedecer é difícil, né? É uma morte todos os dias, mas é necessário. Um beijo e fica com Deus.